quero ler um versículo apenas da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mesmo assentados, acompanhemos a leitura. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Amém? O título dessa mensagem, você sabe o preço? Eu queria que você pensasse um pouco sobre esse tema, esse título, você sabe o preço? Você já ganhou alguma vez alguma coisa que você não sabia o preço e não tinha noção do preço? Eu não me refiro ao preço exato. Eu ganhei um sapato e eu sei que ele custou R$ 137,95. Mas você sabe avaliar o custo, o valor, o preço no sentido, quando há um corinho que diz, eu sei que foi pago um alto preço. Quanto é esse alto preço? E às vezes nós temos o costume de máximas, é muito longe. E o que é muito longe? Para você são 3 quilômetros, para mim muito longe são 200 quilômetros. É muito alto, é um preço valoroso. Quanto é um preço valoroso? E eu volto a te perguntar, você sabe o preço? Você conhece o preço? Eu queria que nesses minutos que nós vamos estar juntos, conversando sobre esse tema, que você avaliasse aquilo que Deus vai falar para nós nesta noite, e a intenção, eu quero que você guarde isso no seu coração, é que você não desperdice aquilo que é tão caro, e que você saiba utilizar aquilo que tem um valor muito grande, da forma que Deus preparou, e da forma que Deus sonhou no seu coração, no coração dele, para que acontecesse. Essa semana, eu tive um fato na minha vida aqui, com a pastora, apareceu uma pessoa aqui, para nos vender alguma coisa. Então, eu estava depois meditando sobre isso, e dali surgiu essa mensagem. E uma pessoa veio nos oferecer algumas coisas, e entre as coisas estava um faqueiro. Você sabe quanto custa um faqueiro, Neuza? Depende do faqueiro, não é verdade? E quando a pessoa me deu o preço daquele faqueiro, eu quase caí sentado. O que é isso? Eu não sabia que um faqueiro custava tão caro. Não, mas ele é um faqueiro assim, assim, assado, e ele tem detalhes em ouro, 24 quilates. Eu falei, meu Deus do céu, eu teria que ter dente de ouro para comer com faqueiro de ouro, né? E eu fiquei pensando, e ele disse, mas eu não acredito que seja uma coisa tão cara. E ele então abre a internet e mostra, é um faqueiro alemão, e diz que os melhores são alemães, e me mostrou e o preço. Eu falei assim, ele está falando a verdade, o preço é muito alto. Liguei para um amigo e disse, rapaz, você tem noção do custo de faqueiro? Ele disse, não. Eu falei, pois é, estão me vendendo aqui um faqueiro assim, estão querendo que... E um faqueiro muito alto, um valor muito alto, um valor que verdadeiramente... eu não imaginava que um faqueiro custasse tão caro daqueles. E ele disse que há faqueiros mais caros. E eu então, depois daquilo, uns 2 dias, eu estava orando para Deus me dar uma mensagem, e ele veio com um faqueiro na minha mente, e dali surgiu essa mensagem. E eu queria que você imaginasse o seguinte, eu pego esse faqueiro e compro esse faqueiro, e é um faqueiro que custa um valor muito elevado, não paguei isto, mas eu comprei o faqueiro, levei ele lá embaixo. Mas, pelo valor dele, eu comprei esse faqueiro e chego para determinado irmão aqui na igreja, ou irmã, e digo assim, eu quero te dar esse faqueiro. E a pessoa diz, muito obrigado, você lembrou de mim, é um faqueiro bonito, mas ele não tem a menor noção de valor de faqueiro. E ele leva o faqueiro para casa, e eu sou amigo dele, ou dela,
e de repente eu digo para a Vera, vamos lá na casa de fulano, vamos fazer uma visita? Vamos. Quando eu chego lá, está o filho dele lá no quintal, fazendo uma cafifa, não, aqui chama cafifa, Niterói? É cafifa, e ele, uma pipa, não uma cafifa, e ele pegou uma vara lá de bambu para fazer a cafifa, e está com aquela faca folheada a ouro, cortando o negócio assim. Aí depois, a irmã dele disse assim, mamãe, me arranja aqui um martelo, que eu tenho que pregar esse prego aqui, toda hora que eu passo aqui, eu esbarro nesse prego no portal. Na sua casa tem prego no portal? Então, lá tinha. E aí, tinha um prego, e aí a mãe dele não achou, pegou uma daquelas colheres grossas, pesado o negócio, entregou para a filha, e a filha começou a bater ali, e eu chego exatamente no momento em que aquela criança está com aquela colher enorme, toda bonita, toda de detalhes em ouro, 24 quilates, batendo num prego e ainda enferrujado por cima, e eu falei, meu Deus do céu. Aí a Vera então me cutuca, isso tudo estamos no território das suposições, e diz, filho, deixa, o faqueiro é dele, ele faz com ele o que quiser, mas eu estou com dor no coração, irmãos. Aí quando eu chego lá embaixo, está um outro irmão, quer comer aqui? O que é? Estou cortando aqui uma coxinha, não sei o que. Ele pegou a faca, irmão, daquele faqueiro, folheado a ouro, com detalhes de ouro, e está lá na coxinha de galinha, com aquele negócio ali. Eu olho o sobrinho dele está brincando com um passarinho lá, e ele pegou uma das facas, pegou uma das colheres, e ele falou, eu vou fazer um negócio aqui, armar a barraca, e ele está enfiando a colher na terra, e fazendo um buraco com aquela colher, irmão. Eu fiquei empolvorosa, são suposições, isso não aconteceu porque não deu faqueiro para ninguém. E eu disse, fulano, mas você está fazendo isso? Sim, mas qual o problema? É um faqueiro, como outro qualquer. E eu aqui faço as coisas com a faca. A minha esposa parafuso com a faca. Aliás, eu percebi que essa faca ela é mais dura, parafuso é legal. Eu digo, não, você não pode fazer isso. E a pessoa disse, não, mas não tem problema não. Aí eu fiquei tão invocado, irmãos, que eu disse, você sabe quanto custou esse faqueiro, rapaz? Eu suei demais para comprar esse faqueiro. E comprei pensando em você e te dei esse faqueiro. Esse faqueiro custou X mil reais, ele quase caiu para... Mas isso é quase o preço de, sei lá, de um carro, depende do carro, né? Mas eu não sabia, e você não sabia. Nós temos inúmeros exemplos, a pessoa não sabia, e porque não sabia, ele usou de qualquer jeito. Você está andando no Rio de Janeiro, e feliz e solto, naquelas ruas tranquilas, pela Baixada Fluminense. Irmãos, me perdoem, mas tem gente crente aí na Baixada Fluminense. E põe o bracinho do lado de fora, com um Rolex. Vem um não autorizado e retira de você, de uma forma ou de outra, o Rolex. E sai correndo. E lá na frente ele encontra uma pessoa, e essa pessoa que levou o Rolex está precisando de dinheiro. E ele disse assim, quer me comprar esse relógio? E a pessoa diz, quanto você quer no relógio? Ele olha, me dá 200 reais, porque para ele é relógio, ele vê nas vitrines 200, 180, mas aquele é um Rolex. E dependendo do Rolex, custa 3 mil dólares, 5 mil dólares, 50 mil dólares. Você sabe o preço desse Rolex? Se você soubesse, talvez você não estivesse dando sopa. Aquilo que é muito valoroso para mim, que eu sei que é valoroso, eu guardo muito bem guardado. Há uma passagem na Bíblia, que está em João capítulo 15, ele fala de 3 parábolas, e uma delas é a parábola da dracma perdida. E diz que uma mulher, qual a mulher, que tendo recebido de presente 10 dracmas, e perdendo uma, não faz uma zoeira dentro de casa, traduzindo tudo aquilo, ele está dizendo isso, para achar aquela dracma. E a dracma, nós não sabemos que valeria $1 milhão, ou não sei quantos mil dólares, mas era um dinheiro da época. E ela ganhou 10 dinheiros.
Mas o valor daquilo para ela era tremendo, porque a mulher na Palestina, quando ganhava essas 10 dracmas, e se ela perdesse uma, e alguém um dia viesse e dissesse assim, me mostra as 10 dracmas que você ganhou, e ela não tivesse as 10 para mostrar, ela seria taxada de mulher relapsa, relaxada, e aquilo denotaria mal para o casamento dela. Isso é história. Isso não está na Bíblia, isso é história. Por isso que Jesus usa essa passagem. Então ela para tudo e não diz, eu tenho 9. Ela diz, não, eu não posso perder. Ela não era sovina. Mas ela disse, eu sei o valor, não pecuniário, mas eu sei o valor, eu sei o que foi feito para eu receber essas 10 dracmas. E eu não posso perder. E diz a palavra de Deus que ela arrasta móveis, ela acende a candeia, se estiver escuro, e ela varre dali e mexe para ali, ela chama as pessoas e ela procura até encontrar. Porque ela sabe o valor da dracma. Irmãos, eu quero falar nessa noite e te perguntar mais uma vez, você sabe o preço? O preço de quê? Nós vamos ver. O preço daquilo que Deus deixou para nós. Mas antes eu quero dar uma caminhada aqui para mostrar algumas pessoas que não conheciam o preço, como essa minha amiga que eu dei o faqueiro, não sabia o valor. Pensou que custasse R$50 ou 80. Os filhos de Samuel, sim, os filhos de Samuel, profeta, e depois juiz. Não, eles não sabiam. Eles tiveram tudo, eles tiveram todas as oportunidades de herdar um negócio maravilhoso na vida de Samuel. A moral de Samuel, o caráter de Samuel, a intimidade de Samuel com Deus. Não é porque o Samuel era, porque as pessoas diziam que ele era. Eles não valorizaram essa rica herança. Samuel tinha 2 filhos, Joel e Abias, que depois vieram a ser juízes, que foram constituídos juízes em Israel. Mas ao contrário de Samuel, eles não julgavam bem. Eles desvirtuavam o julgamento. Eles pensavam em si. Eles não aprenderam, eles não sabiam o preço que Samuel havia pago. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 5, mostra que o histórico de Samuel era irreparável. Eu faço questão de ler para os irmãos. Eu não vou ler todas as passagens que eu anotei, mas algumas eu vou fazer questão de ler. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer, os cabelos brancos aqui, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? Ele está perguntando, alguma vez vocês já me viram tomar o boi para o sacrifício? De quem eu tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Digam isso e eu vou-lo restituirei. Então responderam, o povo respondeu para ele: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Esse era Samuel. Mas os filhos dele, não.
Os filhos dele fizeram todas as coisas erradas. Se você ler, e fica anotado para você ler, não vão ler todos os versículos. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 5, fala sobre os filhos de Samuel, que deram um mau exemplo e desvirtuaram, porque não souberam valorizar o faqueiro. E os filhos e neto do rei Josias? Lembra de Josias? Um acontecimento do rei Josias tremendo. Ele ensinou como adorar a Deus. Ele ensinou como servir a Deus. E ele acha, em determinado momento, acham o livro, a Bíblia, né, vamos dizer, para nós hoje, não era a Bíblia, mas era o livro da lei. E levam até ele, leem, e quando leem para ele, ele disse assim, não, está tudo errado. Vamos consertar isso. Não. Que é isso? Que coisa maravilhosa que está na minha mão. Espetáculo. E ali ele eliminou a idolatria, ele eliminou o espiritismo do país, incentivou o povo a obedecer a Deus. Isso está narrado em 2 Reis 22, e vai embora ali, 23 e alguns versículos, não vamos ler, mas eu queria que você conheça essa história. Você é crente há um pouquinho de tempo, você conhece essa história. Mas depois, ele morre, e seus filhos passam a herdar o trono. Primeiro vem Jeoacás. Diz a Bíblia que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe quanto tempo ele governou? 3 meses. E olha, ele governou 3 meses fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e ele ficou cativo de um faraó. O nome desse faraó era, até anotei aqui que achei interessante, Neco. Até a sua morte, depois que ele ficou cativo. Até a sua morte, ele jamais saiu da prisão. Por quê? Porque ele não valorizou as coisas que ele recebeu. Depois vem Jeoiaquim, seu irmão, governou 11 anos, mas também não tinha preço. Sua má conduta foi profetizada por Jeremias. Sabe o que Jeremias profetizou para ele? Está lá em Jeremias 22, esse eu faço questão de ler. Jeremias 22, 17 a 19, diz assim, 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Um rei que é sepultado como se sepulta um jumento. Não valorizou o preço do faqueiro. E depois ele tem Zedequias, o outro filho, foi pelo mesmo caminho. E depois ele tem Joaquim, o neto, o filho de Zedequias e o neto de Josias, também decepcionaram, não sabiam. Temos a história de Salomão. Você imaginou, se eu te paro na rua e pergunto, você é filho de quem? Sou filho de Davi. Que Davi? O rei Davi. Acho que você encheria a boca e dizia, eu sou filho de Davi. Mas Salomão teve o coração pervertido. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres. Já cuidar de uma dá um trabalho, né, irmãos? 700 mulheres e 300 concubinas. Foram essas mulheres que levaram Salomão para o precipício. Porque elas introduziram na vida desse homem, que Deus deu a maior sabedoria, não teve sabedoria ele para fugir dos laços dessas mulheres, e levaram esse homem a adorar outros deuses, a introduzir os deuses delas naquele lugar. Não sabiam o preço do faqueiro.
Davi teve sim alguns erros e tal, mas nunca, em momento algum, a Bíblia mostra que este homem, o rei Davi, foi capaz de sequer piscar para um outro Deus, quanto mais adorar. Mas há uns homens que souberam valorizar, e a Bíblia está cheia de homens que souberam valorizar. Eu quero falar de dois. Eu quero falar primeiro de Timóteo. Não quero falar muito sobre ele, porque eu quero falar mais do segundo. Vocês devem conhecer um pouquinho mais. Timóteo. 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Abra para mim, 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Volte ao versículo 14 para eu chamar a atenção dele. 2 Timóteo 3, o mesmo que eu estava lendo aí, é só voltar no versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ele está dizendo assim, Timóteo, use aquilo que você aprendeu, valorize o faqueiro. Ainda bem que o irmão não está ouvindo essa propaganda toda, né? Nós ia vender faqueiro para todo mundo aqui na igreja. Mas valorize. Aquilo que você aprendeu, aprendeu de quem? Com quem? Aprendeu com a sua mãe, aprendeu com a sua avó. E Paulo estava elogiando e dizendo assim, e se você ler o livro, as cartas de Paulo a Timóteo, ele enaltece Timóteo, valoriza Timóteo, e diz, se você é um rapaz, se alguém quiser aprender no dia que você for lecionar na igreja, e quiser falar sobre obreiros, como deve ser, leia Timóteo. 1º e 2º Timóteo, você vai saber tudo que um obreiro precisa saber, porque Paulo instrui Timóteo e diz, ensina as pessoas exatamente aí. Eu quero falar de mais uma pessoa apenas, que souberam valorizar o que receberam. Vocês são capazes de acertar o nome dele? Jesus. Jesus. Qual foi o presente de Deus para nós? Foi Jesus. Esse foi o melhor faqueiro. Mas deixa eu dizer para você, sem medo de errar, sabia que há algumas pessoas que estão cortando madeira com o faqueiro de Jesus? Sabia que há pessoas que não estão sabendo valorizar o presente de Deus nas suas vidas? Qual foi o presente de Deus através de Jesus? Sim, ele deu Jesus. O que veio embutido? Que presente é esse? É o maior presente que nós temos. Qual é? A salvação. Irmãos, não há nada que você possa fazer para receber a salvação. Ela é lhe dada de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é dom de vós, para que não vos vanglorieis. Vem do alto, é de graça. Mas você precisa talvez valorizar mais, porque há um ditado que diz que tudo que é de graça não tem muito valor. Uma vez nós estávamos fazendo aqui, vamos distribuir umas apostilas, vamos fazer para o esforço e tal, e alguém que eu não me lembro quem, e também não preciso saber o nome, disse assim, não vamos dar de graça, vamos cobrar pelo menos R$10, porque senão as pessoas não vão nem trazer as apostilas. Mas isso é uma cultura que ficou na vida do ser humano. Se é de graça, não presta. Eu me lembro, uma altura do meu ministério, alguém me dando uma sugestão. E ele disse assim, na época que eu vivia apenas do ministério, então as pessoas ligavam e pediam, quantos CDs você gostaria que nós vendêssemos para você vir à igreja? Então a gente pedia, olha, se você puder vender tanto, e todos os meus colegas pediam 100 CDs. Deu um dia, eu falei assim, não, 25, 30 tá bom. E alguém me disse assim, olha, as igrejas não vão te chamar, porque se você pede 25, 30, eles acham que você não serve para nada.
Uma cultura que entrou dentro da igreja. Se você chamar alguém para fazer uma palestra aqui, e essa pessoa disser, não cobro nada não, eu vou lá, deixa comigo. Será que esse cara é bom? Mas se ele falar assim, 12 mil reais para esse cara, deve ser o supimpa. Nós vamos arranjar um dinheiro. E há pessoas que dizem assim, eu cobro caro para fazer isso assim, 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 porque se eu cobrar barato, não me valorizam. Isso em qualquer área, seja médico, seja advogado, porque é uma cultura que ficou. Nós recebemos de graça, mas custou muito caro para quem te deu. É o exemplo do faqueiro. Vamos supor, não é isto, mas que eu tivesse dado 10 mil reais do faqueiro, 12 mil, sei lá, o faqueiro, e desse a você, quanto te custou? Nada. É capaz, num momento de aperto, você vender esse faqueiro por 200 reais para comprar alguma coisa que você precisa. Ou, quem sabe, no máximo, por 1.000 reais para comprar um aparelho de celular, porque você julgou que aquele faqueiro não te servia, mas um celular te serve, porque o faqueiro não fala WhatsApp, mas o celular fala. E aí começa a fazer uma pergunta, para que serve Jesus na sua vida? Em Hebreus 2:3 diz, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Como nos livraremos se nós desconsiderarmos tão grande? Talvez nós estejamos valorizando pouco, porque não sabemos como chegou até nós. Me lembro uma vez eu estava em Portugal, e o irmão, pastor, chegou e disse-me, diga-me lá, irmão, quanto custa o CD do irmão? E eu disse, sei lá, aquela altura, 10 euros? 10 euros, irmão. Epa! Mas um CD custa €1. Eu digo, é verdade, virgem? Mas o irmão copia lá. Eu digo, também é verdade. O irmão pode vender por 1,50, que paga lá 50 cêntimos por irmão. Cêntimos, né, Zica? Cêntimos. Paga 50 cêntimos, que está bem, assim, mas o irmão esqueceu de um pequeno detalhe que eu vou dar para o irmão. Diga-me lá. O irmão esqueceu primeiro das noites e noites que eu fiquei orando e pedindo, Deus me dá um repertório. Porque eu sabia que eu ia encontrar homens e mulheres tão exigentes como o irmão, que se colocasse qualquer coisa no CD, o irmão não compraria. E depois de passar noites e noites, o Senhor me dá um repertório, eu tive que passar outras noites e noites, dias, fui de madrugada para o estúdio e voltei, podendo ser assaltado, porque eu estava ali ensaiando, e depois eu fui gravar, e depois eu fiquei gripado, e aí depois eu tive que esperar, e fui gravar de novo, e depois eu tive que chamar todos os músicos, e pagar aos músicos para tocarem para mim. Vai anotando aí, irmão. E depois que eu fiz isso tudo, eu tive que relacionar os direitos autorais. Depois disso eu entrei e mandei para a gravadora, e tive que pagar a gravadora. Mas eu esqueci que faltava a capa. Porque o irmão não quer um CD sem capa. Então, um CD bonito. Porque se eu lhe vendo sem capa, eu disse, não vale nada, não tem nem capa. Então eu fiz uma foto minha, do meu melhor ângulo, que é esse aqui. E tirei, paguei um fotógrafo, que não foi qualquer um. E fiz lá um negócio, um Photoshop, para as pessoas pensarem que eu sou bonito. Olha quanto tempo eu gastei, irmãos. O irmão sabe quanto tempo se leva para gravar um CD, sem correr e sem fazer mais ou menos? No mínimo 6 meses. E depois, que estava tudo pronto, mixado, pago, e um deles, o nosso garboso Beto, fez e recebeu. Amém, Beto? Amém, está lá ouvindo. Manda para a fábrica, paga a fábrica, a metade paga adiantado. Irmão, ainda não vendi nenhum CD, e já tive que pagar. E agora chega o CD, o irmão quer me pagar $1,50, porque o CD virgem custa $1. Ele disse assim, irmão, eu não pensei nisso.
Certo que não, porque se pensasse não teria falado. Mas o irmão quer de presente, eu faria agora ou não, daria agora. E vai te custar os mesmos R$1,50, porque não vai fazer diferença para mim, não vai entrar no meu bolso. E é isso. Quando Deus olhou para você e disse assim, você não tem condição de pagar seu preço. Quanto você está devendo? Quanto você está devendo? E ele olhou e disse assim, xiii, anjo, chega aqui. Anjo, chega aqui. Olha a dívida desse camarada lá. Aí o anjo, eita, não vai pagar. Ele vai morrer velho, trabalhando, não vai pagar. Disse, como é que eu vou fazer? Disse, vamos rasgar a dívida dele. Vou rasgar a dívida dele. Mas não pode rasgar, alguém tem que morrer no lugar dele. Eu vou dar um presente. O que é um presente? É algo que você não merece, ou não pediu, ou não está. Então recebeu. É a graça. E veio a salvação. Nós fomos salvos, irmãos. Nós somos salvos. E nós seremos salvos. Isso é a garantia. Alguém me disse que o faqueiro tem garantia de 10 anos. Sem ficar guardado na caixa. Então eu tenho que cortar carne com ele 10 anos, todos os dias, para saber se ele vai durar realmente 10 anos. Mas o problema da salvação, a vantagem, digo, da salvação, é que Deus não nos salvou e nos largou. Ele nos salvou. No passado, fomos salvos da culpa do pecado. Havia uma culpa sobre nós. Então, nós fomos salvos da culpa. Não há mais culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É essa a condenação. Não é que você diga assim, hoje eu posso aprontar, eu posso fazer tudo errado, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Vamos aprontar. Está errado, irmão? Não há nenhuma condenação daqueles que estão em Cristo, porque lá ele foi pago, passado. Você foi salvo. Então, salvo da culpa do pecado, ao entregar nossa vida a Jesus. Nós somos salvos do poder do pecado. Sabe o que significa? O pecado não tem poder sobre a sua vida. Mas por que eu peco? Porque você quer. Deixa eu lhe dizer, o diabo não tem poder na sua vida, meu amado. Não diga assim, pastor, não teve jeito, de jeito nenhum. Olha, eu orei rasgado, Senhor. Orei rasgado, mas você sabe que o diabo foi mais do que eu. Meu irmão, você está com outro Deus, com outro Jesus, porque o diabo não tem, está determinado que se você clamar pelo poder do Espírito Santo, você foi salvo do poder do pecado. Ele não tem poder sobre a sua vida. Você diz amém? Amém. E nós seremos salvos. De quê? Da presença do pecado. Quando nós estivermos com Jesus, não haverá o pecado. A partir do milênio ali, você nunca mais vai ver o pecado. Nunca mais, nunca mais. Eu quero concluir, porque Jesus, antes de ir, disse, eu quero deixar um presente para o meu povo. E é nisso que eu quero falar mais. São 9h08, e eu desejo falar até às 11h08. Amém, amados? Amém. Vocês que vão falar amém vão ficar aqui. E eu vou embora com os outros que não falaram amém. Vou terminar já, vou concluir. Jesus então nos deixou um presente precioso, outro faqueiro. E esse presente chama-se Espírito Santo. Ai, irmãos, como nós temos desagradado a Deus, mais por não reconhecermos o valor do Espírito Santo, do que por não conhecermos o valor de Jesus. Eu vou te explicar por quê. Está na Bíblia. Quem não sabe o valor de Jesus, normalmente é quem não o recebeu. Amém? E ele disse, tadinho, ele não sabe. Mas quem não sabe o valor do Espírito Santo, é quem conhece Jesus. Porque ele vai conhecer Jesus, ele conhece o Espírito Santo. Você não pode conhecer o Espírito Santo sem conhecer Jesus. Amém ou não, irmãos? Por isso que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É blasfêmia. Porque só quem pode pecar contra o Espírito Santo é quem tem Jesus. E você conhece o Espírito Santo. Então você não pode dar bobeira nesse aspecto. Mas vamos lá. Então nós não o valorizamos, ou seja, não valorizamos o Espírito Santo,
e nem sabemos o custo. Por quê? Primeiro, nós não estamos vendo, e é muito melhor eu valorizar aquilo que vejo. Nós não vemos o Espírito Santo. Você já viu o Espírito? Ninguém vê o Espírito. Você pode ver, entre aspas, é sentir. Quando eu estou vendo o Espírito Santo aqui, você está vendo a ação do Espírito Santo, você está sentindo o Espírito Santo, mas ver o Espírito você não vê, Espírito não se vê. E talvez seja por isso que nós não valorizamos. E como é que nós não valorizamos? O que acontece para nós não valorizarmos esse presente maravilhoso? Primeiro eu quero te dizer que ele era necessário, e Jesus o tempo todo foi avisando. Ele dá vários textos avisando: eu vou deixar o Espírito Santo. Eu quero ler dois, um em Lucas 11, 13, e outro em João 14, 26, mas há outros textos antes de Jesus deixar o Espírito Santo. Ele foi avisando aos discípulos, e foi prevenindo a ele, e ele avisou tanto, porque era muito valoroso. Primeiro que disse: eu estarei convosco um pouco, mas virá um que eu vou mandar, que vai ficar com vocês 10 anos, não é isso? 20 anos, não é? Não, para sempre. Olha o prazo de validade dele, irmãos. Olha a garantia desse faqueiro. Então Jesus é pior do que o Espírito Santo? Claro que não, irmãos. Ele subiu para enviar aquele Espírito que estaria conosco. Em Lucas 11, 13 diz: ora, se vós que sois maus, presta atenção na essência desse versículo, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Espera aí, eu tenho que pedir o Espírito Santo na minha vida? Eu não estou falando do batismo no Espírito Santo, no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você recebe, mas o Espírito Santo que vai estar conosco, dentro de nós, ao nosso lado, e ele está falando, e eu vou mostrar para os irmãos que ele fala isso. Eu não quero pregar sobre esse tema, mas eu quero falar sobre a valorização. Mas olha ali a sutileza. Ora, se vocês que sois maus sabem dar boas dádivas, vocês são maus e sabem dar boas dádivas. A quem? Aos seus filhos. Então, quanto mais o Pai Celestial dará boníssima dádiva, o Espírito Santo. Senão eu não falava boas dádivas. Quanto mais o Pai Celestial dará esse faqueiro sensacional. Se vocês que sois maus sabem fazer coisas boas, imagina o que o Pai não faz. Então, se você dá uma coisa boa, eu dou 100 vezes mais. É isso que ele está dizendo, 1 milhão de vezes mais. O Espírito Santo é coisa assim. João 14, 26, faço questão de ler também. 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Irmão, se você não recebe e não sabe valorizar o Espírito Santo, você diz assim: eu não preciso aprender, ele me ensinará, eu não preciso lembrar de nada. Porque Jesus diz: eu vou deixar o Espírito Santo para ensinar e para te lembrar. Jesus está dizendo: eu quero que você saiba usar esse faqueiro. Quando é que eu então desvalorizo o Espírito Santo? Quando é que eu não... Quando, em primeiro lugar, eu não obedeço e dou a Ele o meu corpo como morada. Olha para mim. Agora eu posso dizer: eu estou vendo o Espírito Santo aqui. Como é que eu posso ver o Espírito Santo aqui? Como é que eu posso? Agora eu quero ver mesmo. Como é que eu posso ver o Espírito Santo? Eu vejo o Espírito Santo quando eu olho para você e vejo os frutos e vejo as suas atitudes. Por quê?
Porque você emprestou o seu corpo. Mas isso eu empresto se eu quiser, não, você é obrigado. Você não pode receber Jesus e dizer, eu quero Jesus, mas o meu corpo eu não empresto para o Espírito Santo. Ele disse, nós somos templo do Espírito Santo. Então, quando você pega esse corpo e usa do jeito que você bem entender, você não está valorizando o faqueiro. Vocês estão entendendo? Para de cortar taquara, para de cortar bambu com essa faca, meu irmão. Essa faca não é para cortar bambu. Essa faca é para colocar numa mesa, bem decorada, onde você vai receber pessoas de alto nível e que possam valorizar, porque também não adianta você trazer um monte de pessoas que nunca souberam que é faqueiro, as pessoas mendigos e tal, ele vai pegar assim na faca, vai fazer de qualquer jeito, ele vai dizer, não tem outro, me dá a colher, eu preciso comer com a colher, mas essa aqui não, porque essa está muito pesada. Não, você precisa valorizar. E o nosso corpo, quando nós não entregamos totalmente ao Espírito Santo, sabe o que é que nós estamos falando? Espírito Santo, o Senhor é um faqueiro qualquer, o Senhor pode estar comigo junto com o faqueiro tal, faqueiro tal, faqueiro tal. Quantos entenderam? Quando eu misturo a minha vida com outros líderes, com outros espíritos, eu estou dizendo ao Espírito Santo, eu não sei o teu preço. Quando é que você despreza? Quando você não prepara o teu corpo condignamente para receber o Rei Jesus. Ele está chegando, pastor? Tá. Onde é que ele está? Ele disse, estarei em vós e convosco. Você acha que se o Espírito Santo morasse 100% dentro de uma pessoa, essa pessoa maquinaria o mal? Por que ele maquina? Porque ele está emprestando o corpo dele para coisas maquiavélicas. Segundo, nós não valorizamos e nem sabemos o custo quando desprezamos a necessidade de sua ação, da ação dele em nossa vida. Irmãos, como existem crentes autossuficientes? Como existem pessoas que se acham donas de si, mas eles se esquecem demais, que eles estão mandando ali, eu vou, eu faço. Eu vi, um dia um rapaz falou assim para mim, já várias vezes alguns falaram, o que é que está pensando? Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, se for o caso, eu vou vendo banana na feira, eu não tenho medo. Você vende se Deus te deixar, amigo, que Ele pode te jogar numa cama, você não vende nada, nem fala, você fica imóvel, porque Deus tem um controle da sua vida. Amém? Autossuficiência. É quando você diz, eu posso comer sem um faqueiro. Eu faço com o Dom João VI, eu pego a coxa de galinha e como aqui na mão. Não preciso de faqueiro. E muitas vezes nós temos sido assim. Porque não oramos, não pedimos direção. Nós fazemos tudo de orelhada. Para onde o nariz aponta, nós vamos. Aí depois corremos. Senhor, me socorre, eu comprei errado. Senhor, me socorre, eu vendi errado. Porque você é autossuficiente. Você não vê necessidade da ação dele na sua vida. Terceiro, nós já vamos concluir, nós não valorizamos e nem sabemos o custo do Espírito Santo. Quando não o utilizamos, é exatamente por não sabermos o valor que ele tem no nosso dia a dia. E eu vou explicar isso aqui. Como? O que você falou agora não é semelhante ao que você falou anteriormente? Não. O que estou dizendo agora é o seguinte. Quando eu digo, eu não sei falar de Jesus. Quando eu digo, eu tenho receio. Quando eu digo, eu não tenho capacidade de pregar. Você não está valorizando o que ele disse. Pode ir, que eu porei palavras na sua boca.
Por que você anda com medo? Porque você não sabe exatamente o valor no seu dia a dia de tudo que você precisa. Você também não utiliza adequadamente no seu dia a dia, quando não cura enfermos, quando não liberta os cativos. Em Isaías 61, versículos 1 e 2, texto famosíssimo, que Jesus repete, porque aquilo ali falava de Jesus. Então, Isaías 61, 1 e 2, solta na tela, e depois Lucas 4, 18 e 19, nós vamos encerrar. Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Aqui quem está falando não é Jesus, tá, irmãos? Ele ainda não havia nascido, mas era uma palavra profética. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, já li. Não. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Agora veja Jesus falando, quando ele entra no templo e lê isso, ele deixou muita gente empolvorosa. O que é isso? Ele está falando que ele é Deus? Isso aí nós conhecemos, está lá no livro do profeta Isaías, e ele vai dizer, Lucas 4, 18, 19, diz assim, ó. Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor, agora é Jesus falando, está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tem alguma semelhança com o versículo que eu li antes? É exatamente a mesma coisa. Ele está dizendo, sou eu essa pessoa. E você sabe o que ele está dizendo para você, meu amado? Você que não valoriza o Espírito Santo, poderia ter valorizado. E se você valoriza o Espírito Santo, você está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas se você não sabe exatamente no seu dia a dia o que acontece com o Espírito Santo na sua vida, você encolhe a sua mão, você tem a mão mirrada. Você sabe o preço que foi pago até chegarmos neste momento? Olha para mim. Você sabe o preço do faqueiro? Eu vou dizer para você algo que você não sabe, porque eu entrei na internet. Sabe por que ele custa caro? Porque essa fábrica é de 1800 e pouco. Para começar a conversa, quando a pessoa disse, não é possível, desde 1800 e pouco, isso só pode ser coisa boa. Eu quero que você imagine quantas tribulações e quantas crises essa fábrica não deve ter passado. Quantas pessoas devem ter dito, fecha isso, para vender faqueiro, não dá para ninguém, não tem futuro. E ele investiu, sei lá, o avô, o bisavô começou e veio passando e tal, foi passando de pai para filho, e hoje ele consegue vender isso, e ele te dá uma garantia, ele disse, eu garanto, o que Deus está falando para você, ele disse assim, você não tem noção das bobeiras que eu ouvi, desde que tirei o povo do Egito. Aliás, eu quero voltar lá antes, das decepções que eu passei, mas eu não desisti, não me faltaram oportunidades de desistir de você, meu amado e minha amada. Começo colocando Adão e o cara me faz um papelão desse. E depois eu vou tentando e vou mostrando às pessoas, e as pessoas pensam, ele vai desistir, e vai ser agora. Eu disse, não, porque eu sei o que eu estou vendo lá na frente. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo um Jesus que vai deixar um presente para vocês maravilhoso. Mas nós não somos daquela época. Aí esse versículo me cai bem, porque em todas as coisas eu sou. Você é mais que vencedor.
Porque você não precisou de fazer nada de lá de trás. Deus foi fazendo tudo para você. Foi derrubando um por um. E foi trazendo. E as pessoas foram negando ele. E foram pisando na bola. E ele foi. Levanta, Abraão, eu tenho um propósito contigo. E vamos, Jacó. Você é o usurpador. Vamos que vamos. E vamos atrás. E vamos levando. Não abro mão disso daí. Eu não vou abrir mão. Mas quando chegou aqui agora, você levantou a mão e disse: eu quero Jesus no meu coração. Pastor, mas isso é muito fácil, não deve prestar. Que tal se oferecesse Jesus e dissesse para você assim: para você ter a salvação agora é preciso que você faça uma coisa, corra agora, não pode ir de táxi nem de Uber, vá a pé, correndo, até o Pão de Açúcar, chegue lá, suba de costas ao Pão de Açúcar, e quando chegar lá em cima, sem cordas, você será salvo. Eu te garanto que você vai chegar lá, vai ter uns 300 na sua frente, porque você acha difícil. Deve ser um negócio muito difícil, para ganhar a salvação isso tudo, mas levantar a mão é muito fácil para você, mas você não acompanhou o que Deus passou até chegar aqui, você não acompanhou o que Jesus levou. Não estou dizendo as chibatadas e cusparadas, porque eu acho que isso dói menos do que você, sendo rei dos reis, ser chamado de demônio. O que é que te dói mais? Seja sincero comigo. Eu te dar um tapa, eu te chamar de pilantra safado. Diga para mim, se você não é pilantra e não é safado, eu já vou te dar a resposta. O que te dói mais é isso. Porque um tapa, você, pô, que isso? Você está maluco? Me deu um tapa, você vai lá do outro. Mas aquilo vai ficar no teu coração. Ele me chamou de pilantra, me chamou de safado, ele não acreditou em mim. Não é possível, não é possível, eu não sou assim. Há pessoas que passam anos e anos se mutilando e dizendo: não, ele disse que eu sou isso, mas eu não sou. Mas se você não é, por que você está assim? Pessoas que não compreenderam o presente de Jesus. Pessoas que olharam para Jesus e viram ele fazendo milagres, e disseram: ele está fazendo isso por causa de Beelzebul, é com ele. Está na Bíblia, irmãos. Quanto custa o faqueiro, você sabe? Qual é o preço? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você sabe o valor do Rolex, não vá com ele no lugar onde tem a Cracolândia, aqueles, você vai voltar talvez até sem o braço. Se você sabe o valor da salvação e o valor do Espírito Santo, não se submeta a propostas que sujam o faqueiro que você ganhou e que banalizem a salvação. Amém? Eu não queria que ninguém viesse aqui à frente agora, mas eu queria que aí no seu lugar você viesse aqui à frente. Ou seja, você aí no seu lugar é como se tivesse saído do lugar e viesse ao altar e tivesse toda a liberdade agora. Nós vamos ministrar a ceia a seguir. Tivesse toda a liberdade e dissesse assim: Senhor, o que é isso? Eu não sabia que eu era tão forte. O Senhor me deu o Espírito Santo para estar comigo. Eu estou cavando no quintal com a colher do faqueiro de ouro. Senhor, e Ele está te perguntando assim: o que é que você está esperando, meu amado? Você pode fazer dar uma grande impressão com esse faqueiro. Você pode resolver o teu problema, você está esperando o quê? Clame pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida agora. Você tem liberdade, eu estou te dando, eu te dei esse presente, Deus está te dizendo. Por que você está sofrendo? Por que quer? Porque não sabe o valor do presente que eu te dei. Se você soubesse, como dizem lá na roça, se o boi soubesse a força que ele tem, ele não respeitaria 3 fios de arame cercando ele no pasto. É porque ele não sabe. Se você souber a força que você tem em Jesus, através do Espírito Santo, você vai parar de sofrer. Você vai usar esse faqueiro.
porque você vai saber o valor. Quantos entendem, digam amém. Curva a sua cabeça. Quero orar com você agora. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, a começar de mim, nós queremos valorizar o faqueiro. A começar de mim, Senhor, eu não quero misturar nada com esse faqueiro. Ele vai ficar guardado num lugar, e se uma peça me faltar dali, eu vou procurar com lanterna o tempo todo. Significa dizer, Senhor, eu não vou misturar a minha vida com nada, porque o Espírito Santo é tão valioso, é um faqueiro valioso, que entrou na minha vida, e eu não vou abrir mão dele. Então, eu vou começar a partir de agora, a me desfazer de tudo aquilo que atrapalha o Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, tira de mim todo orgulho, toda vaidade, toda mentira, todo medo, toda ação do maligno, Senhor, que me tire da Tua presença. Faz de mim uma nova criatura, Pai. Faz de mim, Senhor, uma vida poderosa nas Tuas mãos. Faz de cada um, Senhor, desses que estão sinceramente orando diante de Ti, diz, Senhor, pode me usar. Estou aqui, eu não vou oferecer nenhuma resistência, Senhor. Faça o que o Senhor quiser fazer. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade, só falta agora abrir o faqueiro e começar a usar os talheres. O Espírito do Senhor está sobre você. Como é que eu vou saber?